Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. E hoje a tia tem uma história muito incrível para contar para vocês. É uma história sobre milagres, sobre libertação e sobre a manifestação do poder de Deus. Tá curioso? Então fica ligadinho no nosso Culto Kids, amém? Desse mundo me contaminar, não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. Desse mundo eu vou. Não vou deixar o padrão desse mundo me contaminar. Não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou reinar. Eu vou reinar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Nada pode me parar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão. Os céus proclamam tua glória e a terra anuncia as obras de tuas mãos. Sem som ou discurso, os dias fazem declarações, e em toda a extensão da terra se fez ouvir a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande
grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Os céus são o teu trono e a terra o descanso dos seus pés. A tua mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. E ainda assim tu cuidas do meu espírito, e quem obedece a tua voz, ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. E grandeza, vestido de majestade e glória, ornado de excelência e grandeza. Vestido de majestade e glória, e glória. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é. Onde você estiver agora, levante a sua mão e adore ao grande eu sou, aquele que criou todas as coisas, mas que é o nosso Deus e o nosso Pai, e Ele se lembra de cada um de nós, e por isso nessa hora nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos: glorificado é o Senhor, glorificado seja o teu nome, Deus, pois tu és o grande eu sou, e tu és adorado, Senhor Deus, nessa terra. Aleluia. Oi, crianças, graça e paz, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma palavra sobre oferta. Amém? Vamos abrir lá em João 6, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia e o de Tíabe. Uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos
E vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para cada um recebesse um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simeão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se sentem no chão. Ali havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000 homens. Então Jesus pegou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram quando todos tinham comido. Aqui, essa é uma história que fala sobre a multiplicação de pães e peixe. Aqui Jesus ele operou um milagre muito lindo na Bíblia. O que aconteceu? As pessoas estavam reunidas naquele lugar para ouvir Jesus. Naquele tempo, Jesus operava muitos milagres. E isso atraía a multidão, atraía muitas pessoas para ouvir as histórias, ouvir aquilo que Jesus ensinava. Naquele dia já era muito tarde para a multidão ir para casa. Então eles estavam com fome, estava escuro, eles estavam cansados. Então Jesus ele teve a ideia de operar naquele dia um milagre. Sendo assim, ele pediu para que trouxessem comida para ele, para que ele fizesse a multiplicação. Mas só um menino, uma criança, tinha 5 pãezinhos. Eu acho que alguns de vocês até comem, né, 5 pãezinhos sozinho, né? Fala sério. Então tá. E ele tinha 5 pães e 2 peixes. Então aquele menino veio, trouxe aos discípulos aquele alimento que ele tinha preparado para ele como lanche e deu para os discípulos. Jesus pegou aqueles pães, pegou aquele peixinho, ergueu para os céus e deu graças a Deus por aquilo. E ele começou a dividir aquele pão, dividir aqueles peixinhos, e aquilo ali foi se multiplicando. Conforme ele ia distribuindo para a multidão, aquilo ia multiplicando. Todos comeram, todos ficaram satisfeitos, mas sobrou ainda 12 cestos de pães e peixes. Imagina, 12 cestos enormes, grandes, muita coisa, né? Então naquele dia aconteceu o milagre da multiplicação de pães e peixes. Mas para aquele milagre acontecer, alguém teve que ofertar. E foi o menino, a criança. Ele teve um coração disposto a ofertar e entregar para o Senhor naquele dia. Ele corria o risco de não ter nem para ele mesmo depois. Imagina, 5.000 homens, sem contar crianças, sem contar mulheres. Então, assim, era muita gente. Ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Acho que essa conta não fecha, né? Não bate. Então, ele teve aquele coração disposto. E por que a Tia Dai trouxe essa palavra para vocês hoje? Será que nós temos esse coração disposto a entregar o nosso pouco para o Senhor? Será que nós temos a disposição de entregar aquilo que nós temos com gratidão, com alegria para o Senhor? Nós precisamos ter esse coração grato. Nós precisamos ter essa disposição de adorar o Senhor com o nosso melhor. Assim como o menino. Amém? Que o Espírito Santo ele venha nos ensinar a ter esse coração. Amém?
Olha só, imagina só. Eu trouxe aqui um visual para vocês. Imagina só. O tanto de peixe que multiplicou. O tanto de pães que multiplicou naquele dia. Por causa do quê? Dos 5 pãezinhos e dos 2 peixinhos. Será que Deus não pode fazer um milagre com a sua oferta? Abençoando muitas outras pessoas através da sua oferta? Como assim, Tia Dai? Lá na sua casa, para as coisas andarem bem, o que precisa acontecer? Precisa ter dinheiro para alimentação, para luz, para água, para comer, para beber, certo? Assim também às vezes acontece na casa do Senhor. Aqui tem luz, tem água, todo domingo você vem para a salinha, tem lanchinho, tem suquinho, lanche do melhor para você. Tudo isso tem o quê? Pois é, essas são as nossas ofertas. Então nós precisamos, quem vem visitar a nossa igreja, vem visitar o nosso prédio, usufrui dessas coisas. Aí, Tia Dai, essa cadeira aqui não é confortável. É a nossa oferta. Ou Tia Dai, ficou muito melhor agora com o ar-condicionado. É a nossa oferta também. Então nós precisamos ter esse coração disposto a ofertar e dar o nosso melhor. Amém? Vamos pedir para o Espírito Santo nos dar esse coração? Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, abaixassem a sua cabeça nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine a ter um coração grato. Ensina-nos a Te adorar, Senhor Jesus, através da nossa oferta. Assim como aquele menino, Senhor Jesus, teve um coração obediente, um coração grato ao Senhor, um coração de ofertante, que nós também tenhamos. Ensina-nos, Espírito Santo, a dar o nosso melhor, para que outras pessoas vivam isso, vivam milagres também, em nome de Jesus. Amém. Amém, criança? Até a próxima. Olá, crianças! Hoje nós vamos aprender a história sobre a verdadeira Páscoa. Para isso a gente vai ler aqui na Palavra do Senhor, lá no livro de Levíticos, no capítulo 23, a gente vai ler o versículo 4 e 5, amém? Que diz assim: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês 1º ao 14 do mês pela tarde é a Páscoa do Senhor. Então hoje nós vamos aprender qual é a Páscoa do Senhor, a verdadeira Páscoa. Não é aquela Páscoa que os supermercados e as lojas ficam anunciando. A Páscoa do coelhinho, do ovo de chocolate. A Páscoa do Senhor não tem nada a ver com isso. E hoje nós vamos aprender sobre essa Páscoa. E para começar a nossa história, ela começa com um homem chamado Moisés. Em um momento muito especial da vida de Moisés, o Senhor chama ele e dá para ele uma grande missão. Mas antes da gente entender qual é essa missão, a gente precisa conhecer a história de Moisés. Amém? Então vamos lá? Olha só, o povo de Deus, os judeus, eles estavam vivendo como escravos lá na terra do Egito. E lá o povo de Deus estava se multiplicando e estava se tornando muito grande. Então, lá no Egito, tinha um rei. E esse rei, ele se chamava Faraó. E ele era um rei muito mau. E como ele estava vendo que o povo de Deus estava crescendo muito e se multiplicando, ele deu uma ordem, ele deu um decreto, ele falou assim: a partir de agora, todos os bebês meninos que nascerem, eles devem ser mortos. E sabe quem estava nascendo naquela época, crianças? Moisés. Moisés estava nascendo naquela época. E então, a mãe de Moisés, para proteger Moisés, para salvar a vida de Moisés, sabe o que ela fez?
ela pegou ele, colocou ele dentro de um cestinho e colocou ele num rio. E as águas do rio levou Moisés até a princesa, a filha de Faraó. E quando ela encontrou Moisés, ela pegou ele para ela e criou Moisés como se ele fosse o seu próprio filho. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Moisés cresceu. E um dia, Moisés ele acabou descobrindo a sua própria história. Que ele era um judeu, que os seus pais eram judeus e que ele fazia parte do povo de Deus. E um dia Moisés, ele viu que um soldado egípcio estava maltratando um israelita. E agora Moisés sabia que ele também fazia parte desse povo. E o que aconteceu? Moisés ele ficou muito bravo e ele acabou matando esse soldado. Então, crianças, Moisés ele teve que fugir e ele fugiu para o deserto. E ali no deserto, Moisés ele encontrou Zípora, uma pessoa com quem ele se casou. Zípora se tornou a mulher de Moisés. E Moisés ele se tornou um pastor de ovelha e ele passou a apacentar o rebanho junto com seu sogro Jetro. E um dia, crianças, Moisés saiu para apacentar as ovelhas e ele foi até um monte chamado Horebe. E quando Moisés chegou ali, ele teve uma experiência incrível com Deus. Olha só o que aconteceu. Moisés, ele viu uma pequena arvorezinha. E essa árvore, ela pegava fogo, mas ela não se queimava. E do meio ali da sarça, essa arvorezinha se chama sarça, que pegava fogo, mas não se queimava, Moisés ouviu uma voz chamando ele, dizendo: Moisés, Moisés. Agora vocês imaginam o susto de Moisés, de uma arvorezinha chamando o nome dele, o susto que ele não tomou. Então Moisés, ele falou assim: eis-me aqui. E o Senhor falou assim para ele: Moisés, tira os seus sapatos, porque esse lugar aqui onde você está pisando é um lugar santo. Então o Senhor ele se apresentou ali para Moisés e falou assim: olha, Moisés, eu sou o Deus dos seus pais. E eu vim aqui, Moisés, porque eu tenho uma grande missão para você. Eu tenho visto como o meu povo está sofrendo lá na terra do Egito, vivendo como escravo, Moisés. E eu quero libertar o meu povo. E eu quero levar eles para uma boa terra, para uma terra boa onde mana leite e mel, Moisés. Então eu quero te enviar até Faraó, para que você fale para ele que o meu povo precisa ser liberto. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Moisés ele ficou com medo. Ele ficou assustado e ele disse assim: não, eu não posso ir. Mas Deus insistiu com Moisés e ele falou assim: Moisés, eu estou com você, você não está sozinho e você não vai sozinho lá para a terra do Egito falar com Faraó. Então Deus ele deu outra experiência, crianças, tremenda para Moisés. Moisés estava com uma vara e o Senhor falou assim para ele: pega essa vara, Moisés, que você está com ela, e joga ela no chão. E Moisés fez isso. E quando ele jogou a vara no chão, aquela vara virou uma serpente. E Moisés então pegou novamente e a serpente se tornou uma vara. E o Senhor ainda deu outra experiência para Moisés. Ele falou assim: Moisés, pega a sua mão e coloca ela sobre o seu peito. E a mão de Moisés ficou branca e cheia de lepra. E depois Moisés tirou novamente a mão dele e ficou como era antes, crianças. E assim o Senhor ele provou para Moisés que ele estava com ele, que Moisés não estava sozinho e que o Senhor estaria com ele lá na terra do Egito. Mas sabe, crianças, a nossa história não acaba aqui. Tem muita coisa ainda para acontecer. Então fica ligadinho e não perca o próximo culto para você continuar descobrindo qual é a verdadeira história da Páscoa. Amém? Um beijo e Deus abençoe.